Em 2015, nós tivemos a oportunidade de organizar aqui em Goiânia o MEDNESP, né? Muitos de vocês participaram, que é o Congresso de Medicina e Espiritualidade da Associação Médico Espírita do Brasil, que foi aqui em Goiânia em 2015, um congresso de 2.000 pessoas. E na ocasião, eu tive a oportunidade de conhecer a jornalista Renata Vieira, que foi assessora de imprensa do nosso evento, que colaborou com o MEDNESP. E desde então nós nos conhecemos, e um dia, nas redes sociais dela, eu tive a oportunidade de ver que haveria o lançamento do livro Sobreviver, da amiga dela, também jornalista, Cleisla Garcia. E como o assunto me interessava, porque tratava do suicídio, eu resolvi ter a Saraiva lá do Shopping Flamboyant, onde foi feito o lançamento do livro, e tive a oportunidade de conhecer a Cleisla lá, que estava autografando o livro. E na ocasião, então, eu comentei com ela sobre essa jornada que nós faríamos, e ela se mostrou interessada, e com muita boa vontade, com muita educação. Então nós fizemos o convite formal, ela aceitou, então ela vai falar para a gente a experiência que ela teve na confecção, na elaboração desse livro, sob a ótica de uma jornalista que fez um trabalho investigativo de 1 ano na profissão dela. Então, para apresentá-la, a Cleisla Garcia, ela é repórter desde os 16 anos, ela trabalhou 12 anos no núcleo da Rede Globo, há 13 anos ela trabalha na Rede Record, no núcleo de reportagens especiais, e ela é vencedora de vários prêmios na área de direitos humanos, sendo o prêmio mais importante o prêmio Vladimir Herzog. E ela é autora desse livro que vocês viram e muitos adquiriram, o livro Sobreviver. Então ela vai compartilhar conosco agora essa experiência e eu imediatamente já passo a palavra para ela. Olá, boa tarde para vocês. Se vocês pudessem ficar um pouquinho mais perto, eu acho que juntos é um pouco melhor, tudo bem? Que aí a gente pode ficar mais próximos um do outro. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, pessoas muito queridas, eu pude reencontrar e conhecer aqui. Queria agradecer também a presença de luz que habita nesse lugar, que são multiplicadores de informação, de fé e de paz. Como o Vicente já falou, eu comecei minha carreira aos 16 anos. Eu sou jornalista, eu não sou palestrante, então eu gostaria de vir aqui fazer o que eu sei, que é contar histórias. Se estiver bom para vocês, a gente fica nessa contação de histórias, que eu acho que é assim que a gente vai trocar um pouco, né? Aos 16 anos eu trabalhei num jornal impresso, depois eu fui para o núcleo da Globo. Embora fosse uma repórter que falasse muito sobre comportamento, aquelas matérias mais leves, sempre eu acabava pegando uma pauta mais complexa, uma pauta mais difícil. Isso foi durante toda a minha vida. Nem sempre busquei essas pautas, mas elas sempre atravessaram o meu caminho. Dentre essas pautas, algumas que me marcaram muito foi tráfico de marfim, matança de elefantes, grupo de extermínio que foi preso no entorno do Distrito Federal, que foi uma matéria para a Globo na época. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente teve uma sequência de casos de tráfico de mulheres para a Espanha, e nós tivemos uma morte da Simone Borges Felipe, e eu acabei embarcando para a Espanha para acompanhar esses casos. Na última viagem, eu fui enviada para o Camboja para fazer os templos de Angkor. Mas lá eu acabei vendo alguns casos de pedofilia e tráfico de crianças, e foi inevitável que, para denunciar esse tráfico, a gente comprou uma menina por $50. Esse tipo de reportagem é o tipo de reportagem mais impactante, que deixa a memória na cabeça das pessoas, mas também é o tipo de reportagem que mais traz sequelas para o repórter, porque a reportagem passa, mas aquilo vai habitar na sua vida para sempre. Eu nunca recusei uma pauta nesses 25 anos de profissão, porque eu tive, no começo da minha carreira,
o orgulho de ter um jornalista policial, o seu Edson, do Diário da Manhã, e ele falava assim: menina, repórter bom nunca recusa pauta. É onde menos se espera que sai e tem as maiores notícias. Repórter precisa ser um cão farejador que fica escarafuchando até encontrar o que precisa. Então, baseado no seu Edson, eu acabei sendo uma repórter que tinha como premissa não recusar pautas. Até o ano de 2017, quando eu fui escalada para a minha pior notícia, o que a gente chamou de pauta maldita. Por fim de março de 2017, eu estava decidida que depois de fazer toda essa trajetória de matérias de tráfico de mulheres, de criança, eu queria fazer matérias leves. Matérias dessa que a gente assiste, que você passa o tempo e vê belas imagens. E eu fiquei sabendo que tinha uma matéria para fazer sobre os corais, o maior coral do Atlântico Norte. E quando eu descobri essa pauta, eu sabia que eles iam passar dias no navio, no mar, com mergulhadores, e meu olho brilhou. E eu cheguei toda entusiasmada em brigar por essa pauta. E aí eu entrei na redação sempre é um lugar de muito burburinho, é um burburinho baixo, porque normalmente os jornais são apresentados na redação estúdio. Então você vê o apresentador e atrás fica a redação. Então a gente faz barulho, mas faz um barulho mais calado. E quando eu entrei na redação, eu vi o núcleo de séries reunido e eles estavam falando sobre uma série. E eu falei, bom, agora é a minha hora. Quando eu ouvi a palavra suicídio. A palavra suicídio, ela tem um poder de repulsa nas pessoas. E não é de hoje. E em mim, movida pelo tabu, teve exatamente o mesmo efeito. Quando eu ouvi a palavra suicídio, eu estava indo, eu parei e voltei. E eu devo confessar para vocês que antes de sentar, eu fiz o nome do pai. E pensei, pobre desse repórter. E aí, rezei para que eu não tivesse nenhuma ligação com essa pauta. Até no dia seguinte, eles me chamaram e falaram, olha, a gente precisa de um repórter que tenha uma certa sensibilidade para falar sobre suicídio. Gente, eu fiquei muito indignada e irada, mais uma vez movida pelo tabu. Porque quando a gente não entende algo, a gente enfia para debaixo do tapete. E a gente discrimina e a gente repele. Então eu falei, olha, eu não vou fazer essa pauta. Porque eu acho que não tem nada a ver comigo. Eu acho que vocês estão desavisados. Vocês não assistem jornal. Falar de suicídio gera suicídio. Como é que vocês vão fazer uma série sobre suicídio sem mostrar metodologia, sem falar nomes, sem expor as famílias? Nós vamos matar pessoas. Nós não, porque eu não vou fazer. Foi a primeira vez que eu disse isso para o meu chefe. Eu falei, e aí eu vi que aquele conceito não ia funcionar. Então eu falei, por favor, me tire dessa série. Eu não tenho condições mentais de fazer uma série sobre suicídio. Voltei para casa, esperançosa de que eu tinha conseguido. Mas lembrando do seu Edson, dizendo, pela primeira vez em 25 anos, eu não vou honrar o seu Edson. Mas acho pouco provável que eu possa aprender sobre suicídio e se isso vai ser bom para mim e para as pessoas. Eu estava enganada. Mas voltei já em dúvida. E aí a minha chefe falou para mim, olha, infelizmente não vai dar para te tirar dessa série, porque eles querem você. Em televisão, quando fala eles, você não sabe se é uma entidade, se é uma pessoa. Quando você não quer nada, eles falam, eles querem que seja você, e aí acabou a argumentação. É o ultimato para dizer, pega a sua pauta, fica calada e executa. Então, eu pensei o seguinte, gente, deve ser uma aprovação. Deve ser uma aprovação, mas o que a gente faz com a aprovação? Aprovação é o primeiro passo para a evolução. Então, vamos pegar essa pauta. E aí, a gente tinha algumas cartilhas do CVV e tiraram o xerox dessa cartilha, porque a gente não tinha a cartilha, tinha só a cópia, e era um papel bem grande, desses enormes. E eu comecei a estudar tudo que eu sabia
que eu tinha visto, que eu já ouvi falar sobre suicídio, e eu andava com essa cartilha no hospital, eu andava no supermercado. Sempre que eu tinha um tempinho, eu lia a respeito do assunto. E tinha alguns momentos que eu esquecia que eu estava com aquilo debaixo do braço, e as pessoas ficavam me olhando estranho, se afastavam, quem tinha criança, até eu perceber que isso tinha a ver com o material que eu carregava, que era do suicídio. Então eu pensei, se carregar um papel escrito suicídio bem grande afasta as pessoas, o que uma pessoa que sente essa dor tão incontrolável, que é a pior das dores, sente quando passa por tudo isso diante do preconceito? Então eu fiz o primeiro passo em direção ao assunto, que foi tentar entender de onde vem tamanho tabu e desrespeito com a palavra suicídio. Se a gente pega ao longo da história, o suicídio sempre foi considerado a pior das mortes. Em épocas diferentes, a pessoa que era, se existia um escravo que se matava, ele não tinha o direito. Então o corpo era mutilado, era despendurado nas encruzilhadas, a família era obrigada a entregar o pouco patrimônio que tinha, e assim foi. Eu tentei descobrir no Brasil de onde vem essa premissa de que falar de suicídio gerava suicídio. Não existe uma data marcada, mas estima-se que há cerca de 60 anos, os pequenos jornais de pequenas cidades sempre trabalharam, assim como a imprensa de um modo geral até hoje, muito baseada no sensacionalismo. Como não tinha notícia se o filho do seu João, o açougueiro, pulava do viaduto, isso era notícia. Mas era uma notícia escancarada, com fotos enormes, alto de página, colocando e chamando a pessoa de suicida. E aí depois eu descobri que não existe suicida. Não existe uma pessoa que nasce fadada com uma borboleta bruxa com um X nas costas dizendo: você vai se matar. Não existe essa palavra suicida. O que existem são pessoas que têm uma propensão por vários motivos. Quando os jornais davam notícias de suicídio, de uma maneira automática se criava um fenômeno que foi conhecido como suicídio imitativo. E aí não era mais o filho do seu João do açougue, era Dona Lúcia da padaria, era o seu Alziro, e aí tinha uma série de suicídios naquela cidade. Então os editores dos jornais pactuaram de uma maneira silenciosa, nada homologado em reuniões, de que não se falaria sobre isso. Portanto, se nós não falamos sobre o monstro deixa de existir? Ou ele continua a crescer? Então eu pensei, que números são esses que eu vejo tão poucos casos? Então, para vocês terem a noção do meu choque com a minha desinformação e ignorância, eu queria que vocês fechassem o olho uma única vez e respirassem uma única vez. A cada vez que você respira uma única vez, uma pessoa em algum canto remoto do planeta ou numa grande metrópole tenta acabar com a própria vida. E a cada 40 segundos, uma pessoa consegue. Se hoje um ônibus caísse de uma ribanceira e 34 pessoas morressem, isso seria notícia em todos os jornais do país. E na televisão não seria. Por muito menos a gente não escancara essas notícias. Pois é, na verdade, a gente perde 34 pessoas no Brasil. Qual foi o maior incêndio da história do Brasil? Edifício Joelma. A cada 3 dias, nós perdemos um Joelma para o autoextermínio no Brasil. Qual o maior incidente envolvendo jovens no Brasil? Boate Kiss. A cada 5 dias, nós perdemos uma Boate Kiss para o autoextermínio. E a cada semana, cai-se um Boeing de pessoas que, movidas pela desesperança do viver, numa dor tão severa, ela não encontra outra alternativa a não ser dar cabo contra a própria vida. Quando eu descobri isso, eu me senti impactada, infeliz, e me perguntei, como jornalista, onde eu estava, que eu não sabia de nada disso.
E por que, nesse momento, em 2017, como num passe de mágica, nós decidimos tirar o suicídio do submundo que só os suicidólogos, os psiquiatras, que lutam há mais de 30 anos de maneira feroz na prevenção do suicídio. Por que a imprensa resolveu tirar da cartola o suicídio? E isso estampar todos os jornais e revistas do país. Porque nós estávamos diante de dois fenômenos grandiosos. Primeiro fenômeno, 30 Reasons Why. Uma série que não era para adolescente, que era a partir de 16 anos, mas que de uma maneira misteriosa todos os nossos filhos assistiram e comentaram e compartilharam, porque já que eu não posso falar da minha dor, da minha desilusão, para o meu pai, para minha mãe, já que ninguém vê os meus cortes que as pulseiras escondem, que eu tenho no dorso da minha perna, com quem eu vou falar? Tem alguém se matando e eu preciso saber se a dor dele é parecida com a minha. Então todos os adolescentes, boa parte deles, boa parte assistiu 30 Reasons Why. 30 Reasons Why é um romance, foi baseado no romance de Jay Asher. Só que para a televisão ele ganhou contornos macabros. Por que macabros? Porque para a televisão não basta eu te falar, eu tenho que te mostrar, você tem que ver. E assim, com essa intenção, eles descumpriram todas as regras da Associação Brasileira e Mundial de Psiquiatria, enfim. O que todas as entidades preconizavam, eles descumpriram. Tem cenas de estupro, de bullying, e tem uma cena de suicídio, onde Hannah Baker, a protagonista, depois de agonizar todos os capítulos de um sofrimento silencioso, sem ninguém questionar se Hannah Baker tinha algum problema de ordem mental, Hannah, como uma heroína, escolhe o método, estuda sobre o método para ter menos dor, mais facilidade, e por 3 minutos cheios, ela agoniza numa cena em super close. E isso viaja pelo mundo. E depois de 30 Reasons Why, a procura pelos algoritmos, porque o Facebook, o Instagram, todas as redes, o WhatsApp, eles sabem quando uma pessoa vai se matar. Porque existem códigos, e a Polícia Secreta Mundial também sabe disso. Então, a procura pelas palavras mutilação e suicídio aumentaram mais de 300% nas redes. E os nossos filhos foram para a rede descobrir a metodologia de se matar. E encontraram na DeepNet, que é o submundo da internet, passo a passo para vários tipos de morte, dessas, inclusive, que a gente pode fazer na cozinha de casa, sem muita angústia e sofrimento. Inclusive matando a família inteira, se quiser, porque vocês já devem ter visto o jogo da fada, né? Então são vários métodos. Então, quando nós não assumimos os nossos filhos e nós não acolhemos os nossos amigos, eles vão para a DeepNet. E lá encontram a metodologia. Esse foi o lado negativo do 30 Reasons Why. Mas como tudo tem dois lados, e os espíritas falam muito sobre isso, qual foi o legado de 30 Reasons Why? Se a procura pela palavra suicídio e pela palavra automutilação, autoextermínio, se a procura aumentou quase 300%, o pedido de socorro aumentou mais de 600%. E os nossos filhos, os nossos amigos começaram a dizer: você precisa me ouvir, porque Hannah Baker dizia, não adianta ser feliz e ser bonita, ninguém sabe o que se passa no coração e na alma das pessoas. Ela dizia isso várias vezes. Então os pais tiveram que discutir esse assunto em casa. Tem até uma pesquisa que mostra que 50% das pessoas começaram a falar sobre esse assunto que era tabu. Automaticamente com isso, o outro fenômeno, acho que vocês se lembram bem, foi Blue Whale, baleia azul. Baleia azul, que muita gente minimiza até hoje, o baleia azul ele teria surgido na Rússia, num jogo de desafios, como tantos outros, criado por um russo, por um jovem russo,
E que nós só ficamos sabendo quando nós começamos a ver pela internet jovens no alto de um prédio de 25 andares, atravessando viadutos com venda nos olhos. E aí perguntavam, mas que desafio é esse? Que desafio é esse? E descobriram que era o Baleia Azul. Os curadores, ou os primeiros curadores do Baleia Azul, eles criaram uma lenda. Alguém sabe por que Baleia Azul? Você sabe porque leu no livro. Alguém sabe por que deram o nome de um jogo de baleia azul? Os curadores foram tão safos que eles misturam realidades com lendas. A lenda era de que o maior mamífero do planeta, robusto, generoso, materno, em algum momento, movido pela solidão, pela perda de um filhote, pelo desnorteamento, ao invés de rumar rumo à vida, em busca de alimento, se virava para o litoral. E a baleia, que era uma líder, dizia, aí, quem não está feliz deste bando? E todas elas migravam rumo ao litoral. Num caminho sem volta, porque se no meio do caminho elas se resolvessem, não tinha mais jeito. Porque as correntes, assim como na vida humana, como as energias e as companhias espirituais, arrastavam as baleias que morriam em bando, agonizando na praia, num suicídio coletivo. Quando eu olhei isso, eu falei, essa pauta não é a pior das pautas. Procurei um biólogo e disse, baleia sofre, baleia se mata. Vocês acham que essa versão é verdadeira ou falsa? Por quê? Porque, na verdade, as baleias não pensam em morrer. As baleias, como os seres e os outros animais têm instinto de vida, ela briga para viver. Quando uma baleia perde o filhote, ela empurra o filhote por horas e horas tentando ressuscitar o filhote. Ela busca comida, ela luta pela vida, mais movida por abates em série, por equipamentos eletrônicos em alto oceano que desnorteiam as baleias. Numa confusão mental, a baleia se perde e ao invés dela caminhar para a vida, ela caminha para a morte, sem querer. Então eu disse, que bela lenda colocaram. Fake news. Fake news. E muita gente caiu, porque era lindo, né? Ver a baleia, tinha outra maneira que eles diziam que a baleia se matava. Como ela tem 30 toneladas, ela dava um giro naquele salto, se quebrando e morrendo imediatamente. Mentira. As baleias não fazem isso. No dia, até abril, fim de março, 100 adolescentes se mataram em vários países da Europa e essas mortes foram atribuídas ao jogo Baleia Azul. E quando prendiam um curador, logo apareciam outros e as pessoas se perguntavam, isso é um fake news ou não é um fake news? No dia 1º de abril de 2017, houve a primeira morte no Brasil, movida pelo Baleia Azul. Um caso extremamente triste. A mãe, uma pessoa que veio do Nordeste ganhar vida no interior do Mato Grosso, numa cidade com nome lúdico e linda, chamada Vila Rica. Dona Antônia, mãe de 5 filhos, adorava fazer para a filha do meio, aquela comida com raspa, todo dia ela fazia, na beira do fogão, e a filha quis um celular. E Dona Antônia juntou o dinheiro do 13º e deu a Maria de Fátima um celular. Maria de Fátima morreu na Lagoa dos Inconfidentes, num suicídio por afogamento. Ela não sabia nadar. A mãe disse que ela não deu sinais, que ela não tinha transtorno mental, que ela era uma boa filha. Todas as diretoras da escola disseram que ela era uma menina incrível. Mas quando nós fomos apurar a investigação, nós percebemos que Maria de Fátima já tinha subido no telhado, que ela não conversava mais com os amigos e que
que ela já apresentava vários sinais. E um dia antes de morrer, ela postou uma foto no Instagram com um moletom, que eu nunca vou esquecer essa foto, porque era a idade da minha filha, e com um olho triste, ela disse na legenda, última foto, e ainda teve 48 curtidas, e ninguém disse que ela deu sinais de que ia se matar. Diante desses números, eu já estava convencida que eu estava quase diante de um fenômeno e que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava estudar. E eu comecei a estudar muito, e a parte que me cabia era fazer entrevistas, falar com sobreviventes, com pais. E aí eu disse, como é que nós vamos fazer isso de uma maneira legal? A minha chefe disse, vocês vão ter um acompanhamento de médicos e psicólogos e grupo de policial para acompanhar o passo a passo de vocês. Eu achei que o psiquiatra era pra gente. E eu fui. Mas o psiquiatra não era pra gente. Era para explicar como é que a gente devia proceder para não matar outras pessoas. Só que todos nós morremos um pouco. E nós adoecemos. Porque você não tem como ouvir a Dona Antônia e não ter sua alma partida ao meio. Pergunta para Dona Antônia se a fake news, a baleia levou a filha dela para o fundo do oceano. Para ela não é fake news. E é isso que acontece. De um lado nós temos pessoas que por algum motivo está vulnerável e de outro tipo de transtorno, psicopatas, pessoas frias, que podem ser meninos de 17 anos, como nós tivemos aqui no The Haters. Pergunta para as vítimas do The Haters, as mães órfãs, se o The Haters é um fake news. Para uma mãe que perde o seu filho, não existe notícia falsa. Você entra no quarto e o seu filho não está? Você acorda e o seu filho não está? Qual é a fake news disso? Não existe fake news. Existem psicopatas que representam 1% da população, é a mesma população do diabetes, que a insulina não resolve, que a maldade está no sangue, uma herança espiritual que está sequestrando os nossos filhos e merece toda a nossa atenção. E nesse momento, para dar conta de tudo isso, a gente se dividiu. Um grupo foi coletar dados, conhecer pessoas, investigar. E um outro grupo, dentro de uma TV grande, e eu estou na segunda maior TV do país, nós temos um grupo que talvez muitos de vocês não saibam que exista. Esse núcleo se chama Núcleo de Investigação Jornalística, NIJ. A Globo também tem. Eu acho que hoje, por conta da questão econômica, só a Globo e a Record tem. Esse núcleo trabalha na clandestinidade. São jornalistas que, ao contrário dos outros, que adoram aparecer, que está no vídeo, eles não gostam de aparecer. Eles trabalham na surdina, no silêncio. Eles têm várias carteiras de identidade, eles têm vários perfis falsos. E esse grupo começou a trabalhar. Bom, se tem curadores, se o curador se multiplica, quem são esses curadores? Não é um cara da Rússia que matou a menina de Vila Rica. Então eu trabalhando no meu canto, adoecendo de um lado com os meus amigos, e aí a dor é de cada um, porque para mim parece que era pior, porque eu tinha crise de choro, eu tinha insônia, eu tinha uma sensação de angústia que não passava, e uma obsessão em ler, e aquilo só me piorava. Do outro lado, Nige resolveu criar um personagem e botar na internet. Primeira grande descoberta: não é você que escolhe o assassino, é ele que escolhe você. E como é que o assassino escolhe você? Pelos algoritmos? Pelo seu perfil? Será que você é uma borboleta bruxa com X nas costas? Quando você diz depressão, mutilação, suicídio, tristeza profunda, angústia, vontade de acabar com a própria vida, você atrai aquelas pessoas que gostam do sofrimento. E aí, no terceiro dia, o curador apareceu. E como é que funciona esse esquema do Blue Whale ou de qualquer outro? Então, criamos um perfil falso de uma menina que teria 19 anos e sofria depressão. Júlia. Júlia, por que você quer se matar, Júlia? Porque eu estou deprimida, eu estou muito triste. Mas é uma tristeza leve. Dr. Neuri Botega tem um livro que fala a diferença entre a tristeza e a depressão.
E o psicopata deve já ter lido o livro do Dr. Neuri, porque ele perguntou para ela, você está triste ou você está deprimida? Ela disse, não, estou muito deprimida, tenho vontade de me matar. Mas por que você tem vontade de se matar? Porque eu já passei por várias desilusões amorosas, os meus pais não me escutam, eu já fiz uso de drogas e eu estou tentando me matar e não tenho coragem, eu preciso de alguém que me dê coragem. Então o psicopata diz para ela, olha só, eu não estou aqui para brincadeira. Se você começar, você não pode terminar. Combinado? Tudo bem, eu estou preparado. E aí, o que fazer? Ele pediu um telefone, porque aí, quando você é um peixe, né? Você é escolhido, é uma baleia, eles te chamam de minha baleia, e você tem que sair do mundo público, porque você vai cometer um crime. Se matar não é crime, é um direito. Mas encaminhar uma pessoa e induzir à morte é crime, previsto no Código Penal. Um crime contra a vida que dá de 2 a 6 anos de cadeia. Então ele pediu para a Júlia criar um número e passar. E nós já tínhamos. O NIJ tem tudo, gente. Eles já entraram em tráfico, crime organizado. Então, rapidamente eles arrumaram um telefone e eles passaram madrugadas em claro falando com o psicopata. Porque a Júlia, na época era uma estagiária, era uma menina linda, loira, do olho azul, ela morria de medo do Calango. Calango era o nome do psicopata. Quando o Calango, no meio da madrugada, ela se desequilibrava, ela ficava tensa só de ver a mensagem do Calango. Então, 3 produtores, os mais experientes, assumiram. Gente, esses meninos sofreram. Eles andavam com 3 celulares, eles falavam a mesma linguagem, eles precisavam fingir que eles eram vulneráveis para o Calango, então começou a série de desafios. Primeira coisa que o psicopata faz, se você já não está bem, é bom você ver filme de terror. Ele mandava a Júlia assistir filmes de terror às 3 da manhã. Só que às 4, ele mandava uma mensagem perguntando, perguntas específicas para ver se ela tinha assistido o filme. Músicas de terror. Qual é o seu maior medo? Pensa agora sobre o seu maior medo. Qual que é o seu medo? Eu não vou perguntar, pode só pensar. Então ele dizia, pega agora o seu maior medo e nós vamos desafiar, como penúltimo desafio, o seu maior medo. Só que antes disso nós chegamos numa encruzilhada, onde a ficção e a realidade em tese não se conversam mais. A hora da mutilação. Nesse momento, os editores-chefes do Jornal da Record se reuniram e falaram, e agora? O que a gente faz? Como é que vai mutilar a menina? Acabou. O nosso sonho de chegar ao curador acabou. A gente nadou, e como a baleia nós vamos morrer na praia. E aí, alguém teve uma ideia e disse, temos um núcleo de novelas, temos maquiagem, vamos fazer uma mutilação. Então, chamamos um grupo de maquiagem do REC 9, que faz as novelas bíblicas. Então, eles prepararam, colocaram uma microbolsa de tinta vermelha, cobriram com uma camada grossa, levamos a Júlia para o estúdio, com um celular xing-ling, alguém filmou, e com uma câmera maior, que não podia nunca aparecer, a pessoa filmava tudo, o maquiador, todas as etapas filmadas, que nós teríamos problema com a polícia. A gente não estava fazendo trabalho jornalístico, a gente estava entrando na área que a polícia não conseguiu solucionar. Ou não tem tempo, né? Porque eu sei que tem policiais aqui, são tantos casos. Mas a gente, em tese, estava cometendo uma ilegalidade. E aí a Júlia pegou um bisturi e ela passou na pele. E ele pediu 3 mutilações. Inclusive o desenho de uma baleia enorme na pele. E ele pediu fotos. E quando ele perguntou, e aí, Júlia, feliz por ser uma baleia? Ela disse, doendo muito. Isso foi um dos motivos que me fizeram terminar a reportagem e fazer esse livro. E ele disse, risadas digitais. KKKK. Nesse momento, a nossa vontade de pegar esse sujeito foi maior. Só que durante as mutilações ele viu a Júlia.
E a gente achou que ele se interessou pela Júlia, porque ele começou a demandá-la demais. Então, a nossa emissora, os diretores chegaram num momento crucial, que foi o que fazer. Sair do jornalismo para a vida real ou acabar com isso aqui. Que agora o próximo passo é ela subir no viaduto e é a morte. Isso, não tem jeito. Então, um dos nossos diretores, que isso criou uma polêmica imensa, eu mesma achei um absurdo, que a gente fez uma reunião, e só então nós descobrimos o que eles estavam fazendo antes, porque o Ninja trabalha sem que os outros repórteres saibam. A pauta deles não vai para o computador. E aí eles decidiram fazer uma coisa inédita na TV brasileira. Vamos promover um encontro entre a Júlia e o Calango. E o Calango cometeu um erro primário para um psicopata. Ele topou. Movido pela beleza e pelo papo da Júlia, porque ela era uma menina inteligente, mas 3 produtores passando por ela, eles marcaram um encontro no Rio de Janeiro, que é a cidade do Calango, e a Júlia ficou 3 dias em choque, não sabia o que fazer, queria desistir. Nós não poderíamos avisar a polícia, porque senão nós teríamos que abortar a operação. Nós não, porque nós estamos falando com os psiquiatras, os médicos, enfim. E aí a gente recorreu às câmeras escondidas, que é um recurso muito comum no jornalismo. Então nós tínhamos 4 microcâmeras, foi escalado o maior repórter investigativo do país, o Lubis Único. Ele ficou 3 dias no hotel estudando o restaurante, para saber que horário fazia barulho, que horário bate prato, que horário bate garfo, onde é a saída de emergência, onde pode ter segurança particular, porque se esse cara tira uma escopeta e mata a Júlia, você imagina, olha a encrenca que a gente está. Sem a polícia avisar, com autorização da chefia. Por quê? É um psicopata? Quem diz que ele não pode tirar uma arma e esfaquear a menina na mesa? E a Júlia ficava fora de si. Ela não conseguia se controlar, ela chorava muito. Então foram posicionadas 4 microcâmeras. As microcâmeras, das microcâmeras, advém quase todo o material investigativo, os melhores da TV. Só que, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. As microcâmeras são muito traiçoeiras. Primeiro porque é o seguinte, você não tem viewfinder, então quando de dentro de uma mochila ou outros lugares que eu não posso falar para vocês, é acionada uma microcâmera que tem um olho grande e ela é cabeça de um alfinete, você não sabe se ela está ligada ou não. Então você pode perder tudo. E outra, ela tem autonomia de até 2 horas, mas depois de 40 minutos ela pode colapsar a qualquer momento. Então a Júlia chegou, sentou, todo mundo posicionado, segurança do lado de fora, o hotel não sabia, quando de repente entra um homem totalmente fora do que a gente conhece por aí, uma pessoa que chama atenção, não. Entra um menino lindo, forte, atlético. Podia ser um dos filhos da minha amiga Renata Vieira, lindos. Um menino alto, com a cabeça erguida, tinha um gorro na cabeça, tinha um moletom como os nossos filhos usam, uma calça jeans surrada e um chinelão nos pés. De filme. Elegantemente, falava pouco, falava firme, olhava pouco nos olhos. A Júlia quase se apaixonou pelo menino. Já mudou totalmente de assunto. E nesse desespero, quando ele chegou, faltando 30 minutos para as câmeras colapsarem, porque ele chegou 40 minutos atrasado. A gente achou que ele não fosse mais. Júlia falou pouco, mas falou o suficiente. Ele disse que já tinha encaminhado à morte 30 pessoas, que ele sentia prazer em sofrimento. E, ao contrário do que a gente imaginou, ele não tentou seduzir a Júlia. Ele só queria estar perto da baleia. E ela perguntou para ele, mas por quê? Você não me parece uma má pessoa. Por que você quer matar tanta gente? Ele falou, porque isso me dá prazer. Quando ele falou isso, o Nume já tinha observado que no nervosismo, a Júlia desligou 3 dos 4 microfones. Não adiantaria nada da imagem se nós não tivéssemos o som. Então, Calango
se despede da Júlia, e quando ele chega, que ele vira as costas, e ele passa pela porta de vidro. Como numa coreografia, todas as câmeras. Imediatamente, quando ele dá 5 passos, ela ainda tremendo, e aí todos, com aquela tensão, se perguntando: foi uma operação bem-sucedida ou perdemos tudo? E os diretores ligando todos, o Lume, experiente que é, um peruano, disse: só um pouquinho, Tomás. Vou a ver. Não me impressiona, fez. Foi pro quarto, tenso, e viu que só tinha um microfone. Mas que esse microfone captou todo o processo e que o calango foi observado de todos os ângulos e ele ficou chocado, achando que era coisa de outro mundo, quando ele diz: isso me dá prazer, dá 5 passos e o apagão. Jay Asher não teria escrito um roteiro desse jeito. Bom, diante disso, essa série revolucionou a história da TV brasileira. E então, a gente colocou essa série no ar. O Calango, ele foi preso. Junto com o Calango, nós descobrimos que as redes de... Os psicopatas não atuam só no suicídio, eles também atuam na automutilação e pedofilia. Calango é um pedreiro, auxiliar de pedreiro, que mora no Rio de Janeiro. Ele foi preso. Ele disse que induziu várias pessoas à morte, mas ele já está solto. Júlia, por essas e outras, não aguentou a barra e resolveu vender cupcake. Ela acha que isso não é mais para ela. Ela teve medo dele ir atrás, enfim. Durante a série, que a gente viu o lado do psicopata e o lado da pessoa vulnerável, a gente tinha que tratar também o que leva uma pessoa a tentar se matar. A Organização Mundial de Saúde fez um trabalho muito importante, o mais completo de todos os tempos, e que ela dizia o seguinte, que 90% dos casos das pessoas que se mataram, de 9 a cada 10 tinham, de leve, moderado a grave, um transtorno mental. E outros problemas, como alcoolismo, enfim. Então, todos os jornais também deram, e eu também acreditei, que se 10 pessoas que se matam, 9 têm transtorno, portanto, se tratarmos dos transtornos, vamos poder evitar 90% dos suicídios? Eu achei que sim, e isso também foi outro motivo que me fez escrever o livro. Mas não. Depois, estudando um pouco mais, com alerta de médicos que me ajudaram bastante nesse processo, eu descobri que efetivamente a gente não pode evitar 90% dos suicídios. Por quê? Porque o suicídio ele é um fenômeno de causa múltipla. Um problema que deixou de ser um constrangimento e uma dor individual para virar um problema de saúde pública e um problema coletivo. É claro que o transtorno aumenta e muito a possibilidade de suicídio. E é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: não, se é transtorno não é comigo, porque na minha casa não tem ninguém com transtorno. Muito cuidado, na minha casa está cheio de gente com transtorno, na sua pode ser que tenha. Nós já somos um dos campeões mundiais de depressão. Nós somos o campeão mundial de ansiedade. Um dos países do mundo que mais usam medicamentos. Então, como a gente não tem transtorno, onde as empresas estão apagando no burnout, numa vida cada vez mais corrida, que nós não temos tempo para ouvir nenhum filho, porque está todo mundo vidrado. Então, muito cuidado, porque a prevenção e o tratamento adequado dos transtornos podem reduzir muito os riscos. Mas, além dos transtornos, o que mais pode fazer uma pessoa ser vulnerável, mesmo que ela não tenha um problema mental? Vários problemas. Como, por exemplo, uma pessoa sujeita a grave ameaça e intimidação, por qualquer motivo. O bullying, por exemplo. Os especialistas já chegaram à conclusão que o bullying tem relação estreita com o suicídio. Relação estreita. Lembrando que bullying, gente, não é brincadeira e não é chacota. Para ter bullying, a gente tem que ter um triângulo. A gente tem que ter a vítima,
tem que ter na outra ponta o bully, que é o agressor, e a plateia. Toda situação de bullying tem uma plateia, que nem sempre concorda, mas ela aplaude. Isso acontece muito nas escolas. Só nos Estados Unidos, por ano, 160 mil estudantes deixam de frequentar as aulas por conta do bullying. A Universidade de Yale, uma das mais importantes dos Estados Unidos, fez um estudo, que teve um estudo parecido na Unicamp, coordenado pelo Dr. Neuri Botega. Em Yale, eles descobriram o seguinte, que cerca de 20% das pessoas que tentavam se matar tinham sido vítimas de bullying. 8% das que pensavam em se matar, elas chegaram a tentar. E 2,9%, quase 3%, se feriram tão gravemente que deram entrada nos hospitais dos Estados Unidos. O resto morreu. Então é possível e é necessário que a gente trate o bullying como um assunto sério e não como uma chacota. Não vamos muito longe. Realengo, no Rio de Janeiro, Escola Goiáses, por conta de um desodorante, não foi isso? Eu ia para a escola, não tinha dinheiro para comprar desodorante, eu comecei a ficar com mau cheiro e meus amigos diziam que eu era fedido. Então eu pego a arma do meu pai e atiro em todos os meus amigos. Por quê? Diante de uma situação que os especialistas chamam de vergonha tóxica, uma coisa é eu ter vergonha de você, outra coisa é eu me sentir com raiva, com medo, incapacitada e com muita insegurança. Então eu tenho dois caminhos. Ou eu abandono ou eu abandono a escola, ou eu implodo, né? Eu me mutilo, eu me mato, ou eu vou na Escola Goiáses e saio atirando em todos os meus amigos. E sobra para quem não teve nada a ver com isso, aí se questiona quem cometeu bullying, quem foi vítima do bullying. Além disso, a internet. Que bonito vocês, hein, gente? Vocês são muito especiais, eu não vejo ninguém com celular aqui. Isso é cada vez mais raro. Sabe por quê? Porque nós, os brasileiros, somos recordistas em sermos recordes. E nós passamos 6 horas por dia na internet. 1/4 da nossa existência olhando para uma tela. O que acontece quando a gente interage mais com o celular? A gente perde a interação humana, a gente perde a memória, a gente fica menos inteligente. No passado, poderoso era quem tinha informação. No presente, poderoso vai ser quem não é refém da informação e sabe escolher, porque tem muita merda por aí. Quando você dedica o tempo ao mundo irreal, o seu mundo real colapsa. Vocês concordam comigo? E não adianta você dizer para o seu filho: ô Liz, desliga esse celular que você já faz 2 horas que está aí nessa Netflix, meu Deus! E eu no celular. Porque se educa, não com palavras, mas com exemplo. E pais viciados não educam crianças viciadas. O que fazer? É possível viver sem a tecnologia? Não. Nós queremos? Não. Mas existem métodos de fazer essa tecnologia a nosso favor. Então, gente, diante desses fatores, as pessoas, elas lidam muito mal com a dor alheia. Porque a gente está tão sobrecarregado que a gente já passa pela pessoa e fala: você está bem? Já andando, que é para ela não ter tempo de responder. Oi, beleza? Tudo bem você? Bom, não é? Se possível pelo WhatsApp. E aí quando você não quer a resposta da sua amiga, você põe: não faça isso com a Renata não, mas a pessoa desliga. E fica só um tracinho, né? Então a gente faz muito isso. Ou se não é por maldade, é por desinformação. A gente age mal com as pessoas que estão mal. Primeiro que a gente acha que depressão é contagiosa. Eu vou ficar perto dessa pessoa, depois, a energia dessa pessoa, eu estou aguentando, nossa, ela me arrasta para o fundo do poço. A gente quer estar sempre, isso é da internet também, né? A gente quer estar sempre perto da pessoa que é agitada, né? Animada, proativa. E aí a gente comete alguns erros. Como, por exemplo, tem tanta coisa que se deve fazer, mas como eu não sou especialista, eu sou só jornalista, sou papagaio, eu vou dizer para vocês o que eu achei mais interessante, que é o que não se deve fazer, porque a gente adora o proibido, então é melhor saber o que não se deve fazer.
Os discursos moralistas. Os moralistas, a amiga, vamos chamar de Luciana, está na cama, não consegue mexer um dedo, e você chega e fala, Luciana, sai dessa cama. Luciana, você já viu que na África 30 pessoas morrem por dia, e você aí? Você tem tudo. Você tem emprego, você tem até namorado, você é magra, Luciana. Ô, Luciana, você sabia que no Brasil tem 12 milhões de pessoas desempregadas e você trabalha no fórum? Você é funcionária pública? Não, Luciana, você não tem motivo para estar assim. Levanta dessa cama. Ajuda? A Luciana, coitada, ela não consegue tomar banho. E a gente? Mas a intenção é boa? É, mas está errado. Porque a Hannah Baker nisso estava certa. Ninguém sabe o que se passa na alma e no coração das pessoas. Você tem tudo? Você tem tudo? As pessoas podem achar que você tem tudo. Mas as pessoas não sabem. O que é a dor de cada um? Você diz para o teu filho, Jonas, você terminou com a namorada, você estuda no Educandário São José, o seu pai te leva na escola, você tem mesada, você briga com a namorada e quer se matar, então pula aí, pula do 19º andar. Você não é bom? Você vira as costas e ele pula. Porque os adolescentes têm uma característica que é o impulso, a agressividade, um cérebro que só vai ficar pronto com muita sorte aos 21 anos. Não desafie o teu filho. Porque os especialistas também disseram que tem uma coisa que chama ato puro. No mundo acometido pela violência, pela internet, a única maneira de você se aproximar com a realidade é um ato de extrema violência. Um suicídio, um ataque, eu mato 30 na minha escola. Então seu filho pode cometer um ato irreversível, porque no fundo ele não tem a consciência de que ele não é um jogo e que ele não vai viver para sempre. Então cuidado. Temos também o discurso do herói. A pessoa pergunta assim, Luciana, como é que você está? Faz até aquela cara de quem vai ouvir, né? Parece o CVV a pessoa. Você está bem? Vira assim, carinha, faz até carinha de psiquiatra. Você está bem? A pessoa começa a falar, ela fala, já sei tudo o que você está passando. Já passei por isso. Perdi uma prima, perdi uma... Nossa, eu sei tudo o que você está falando. Eu entendo, você precisa nem falar. Você já entendi. Olha, quer saber? Tem um centro budista ótimo, que eu vou, estou fazendo meditação. Estou ótima, lê livro de autoajuda, lê o Augusto Cury. Relaxa, sem estresse, vai passar. Vai passar. Esse vai passar irrita uma pessoa depressiva, né? Vai passar porque não é você. O seu dia dura 48 horas e você ali, jogado. Para uma pessoa feliz, o dia voa. Mas para uma pessoa triste, o dia não passa. Aí tem também a amiga Fashion Week. Fala assim, Luciana, de novo, você com essa roupa, você tá parecendo uma mendiga. Se eu te encontrasse na Cracolândia, eu ia achar que você tá lá mesmo, morando. Vamos fazer uma compra, vamos mudar esse look, corta esse cabelo. Adora, amiga adora mudar cor de cabelo, né? Adora mudar cor de cabelo. Corta esse cabelo, você tá com uma cara de velha. Olha essa olheira, parecendo um panda. Vamos dar um jeito. Então tem essas coisas. Tem um amigo atleta, a pessoa não consegue trabalhar, ela fala assim, escreve uma maratona. A Argentina tem uma maratona ótima, você vai adorar, a gente vai correr serotonina na veia. Vamos lá? A menina fala, gente, eu quero morrer. Porque eu não consigo nem ir na academia, estou com a bunda flácida, estou com a perna mole, essa menina quer que eu faça maratona. É assim que a gente faz com a vida. Aí tem a outra que é do Aplica Sexo. Entra no Tinder, você está precisando de sexo. Entra no Tinder. Gente, boa ação, não move o coração. Mais uma vez, citando um psiquiatra da Universidade de Campinas, qual seria então o caminho? Ele fez uma senha que eu acho fácil da gente relembrar. Antes de falar essa senha, eu queria lembrar um texto do Rubem Alves que se chama Escutatório. Ele diz mais ou menos assim. Passa pela nossa capacidade de ouvir. Eu vejo sempre por aí os chamados cursos de oratório. Mas eu gostaria de ver chamados cursos de escutatório. Eu até pensei em criar um curso de escutatório, mas eu acho que ninguém vai se matricular. Porque as pessoas que eu conheço, todas, só querem falar e não querem ouvir. Porque a arte de ouvir se torna complicada e sutil.
O Ben-Alves já falou isso antes dos índices de suicídio crescerem 20% entre os jovens, invertendo a curva da felicidade. Aí o que o psiquiatra, que eu não posso falar o nome, de Campinas disse, o Roque? Roque, R, de repare no risco. Observação. Observar. Será que essa pessoa está precisando de ajuda? Será que ela quer chamar atenção? De quê? Ouvir com atenção. Sem discursos religiosos e morais, sem pressa. Se você quer ouvir, ouça, sem interromper, de coração. C, não somos especialistas, podemos ser uma boa companhia. Conduzir. Conduzir para alguém que vai saber o que fazer com aquela pessoa. Porque muitas vezes depressão não se cura com conversa. Pode curar também com um bom psicólogo, um bom amigo pode ajudar, boas companhias. Mas é preciso entrar muitas vezes no psiquiatra. Medicamentos auxiliam bastante no tratamento. Então, conduzir. E foi isso que me fez escrever esse livro. Entre tantas coisas, eu acho que quando eu terminei tudo isso, eu tinha um material vasto e eu ainda tinha uma angústia no peito. E aí eu lembrei de uma frase do Robert Parris, que é o presidente do CVV, que ele dizia: para ajudar a curar a dor do outro, é preciso curar as próprias feridas. E eu imaginei que talvez a minha dor fosse maior do que a dos meus colegas e que para mim bateu pior. E que eu precisava escrever, porque eu tinha muito material. Todo mundo dizia, mas você sabe tanto, você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. E várias vezes, num processo durante o livro eu sofri muito, eu pensei muito em desistir. E aí, como tragédia pouca é bobagem, durante o fim do livro, que eu achei que já tinha passado por todas as provações, o meu pai foi internado no hospital psiquiátrico. E foi a pior cena da minha vida. Então eu disse, eu tenho que parar, porque eu não estou aguentando cuidar nem do meu pai. Como é que eu vou cuidar das pessoas se eu não consigo fazer minha tarefa de casa? E o dia que eu fui buscá-lo na clínica, eu falei, está errado. A gente tem que fazer o nosso melhor. Cada um tem que dar o máximo de si. E aí eu li uma coisa muito bonita de um escritor anglo-galês que se chama George Herbert. Que eu dizia assim, meu Deus, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu vou matar gente. Eu vou escrever um livro, eu vou fazer tudo errado. E aí, voltando para casa, eu vi casualmente, no mundo espiritual, não tem casualidade, um texto que dizia assim: por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura daquelas. Por causa de uma ferradura, perdeu-se o melhor cavalo. Por causa desse cavalo especificamente, perdeu-se o melhor cavaleiro, e por conta desse cavaleiro, perdeu-se a batalha. E um reino inteiro foi banido por conta de um prego. Sejamos o prego. Sejamos o prego. Quando eu achei que eu não conseguia mais, diante de um computador, eu tenho que fazer um livro sobre suicídio durante 3 meses. Eu sou espiritualista, trabalho numa emissora evangélica, eu sou uma pessoa que acredita em todas as religiões. E várias vezes, quando é a primeira vez que eu digo isso, que eu pensei em desistir, eu senti um exército que diz, vai lá, é o seu prego, vai lá, mais um pouco. E assim foi um dia após o outro, porque a vida é assim. E para terminar o nosso bate-papo, eu quero lembrar a poetisa que eu mais amo, que é a Cora Coralina, que dizia: posso beber água? Cora dizia assim: eu não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Eu só sei que nada do que vivemos vale a pena se nós não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser braços que abraçam, colo que acolhe, silêncio que promove, alegria que contagia. E isso não é coisa do outro mundo. Isso é o que faz a vida ter sentido. Não ser curta nem longa demais para nós, apenas pura e verdadeira, enquanto durar. Obrigada. Muito obrigada.